Boa noite, irmãos e irmãs, nossa comunidade Sagrados Pais Celestiais. Sejam todos bem-vindos, todas bem-vindas. Tá vendo bem, Anderson? Senhor Anderson? Sim. Ok, então gostaria de, mais uma vez, agradecer a presença de todos essa noite, especialmente as nossas figuras centrais que estão participando lá de Salvador, muito ocupados. Nesse tempo, eu entendo eles têm muito trabalho para fazer lá em Salvador. E nós aqui em Brumado, nós estamos realizando nosso encontro semanal, e é um encontro precioso, quando nós realmente podemos participar junto. E hoje nós temos um número razoável de pessoas, temos um número grande de participantes. Eu gostaria de transmitir alguma parte de palavra essa noite, que é muito gratificante estar com essa comunidade Sagrados Pais Celestiais aqui. E gostaria de falar para os irmãos que o evento da Verdadeira Mãe, na semana passada, o Rally da Esperança, o 7º Rally da Esperança, foi muita vitória para a nossa Verdadeira Mãe. Teve pessoas muito importantes participando, de muitos líderes mundiais. Então, a gente só tem a agradecer pelo trabalho da nossa Verdadeira Mãe. E nós não podemos ficar para trás também. Temos que participar junto, temos que assistir a nossa Verdadeira Mãe, temos que estar trabalhando junto com ela em todas as atividades que ela tem realmente feito, e no caso ela tem nos chamado para participar junto. Então não podemos ficar somente como espectadores e devemos realmente seguir esse plano junto com a nossa verdadeira mãe. Nesse tempo mais precioso de nosso tempo de vida na Terra, esse é o tempo em que nós devemos assistir aos verdadeiros pais, Senhor do Segundo Advento. E o que eu gostaria de falar para os irmãos essa noite, um minuto. Então, é a parte mais interessante da nossa vida, no caso, seria como a educação dos nossos filhos. Então, gostaria de falar uma parte hoje sobre a educação da nossa segunda geração, nossos filhos, também de primeira geração, quem for pai de primeira geração. Essa é uma preocupação que todos nós temos, que quando chega a parte de nós educar os nossos filhos. Então, creio que todos vocês que estão participando essa noite são pais e mães, casais abençoados, então vocês têm muita preocupação em conduzir os filhos realmente no caminho do nosso Pai Celestial. E essa é uma preocupação que nós compartilhamos junto com os nossos pais celestiais. Então, no início, Deus queria realmente educar os seus filhos no caminho do seu ideal, para que eles formassem realmente uma família ideal nessa terra. Esse era o plano de Deus. Deus não tinha planos que os seus filhos fossem se desviar do caminho, como a ideia cristã se centraliza nisso, né? Que no caso o mundo cristão acredita que o ser humano já veio para pecar, e que se não houvesse pecado, então não haveria multiplicação. Mas nós conhecedores, nós que fomos alertados pelos verdadeiros pais, nós que fomos libertados dessa ignorância, né? Que quando a gente não tem conhecimento, então a gente está no estado de ignorância. Nós conhecemos muito bem qual era o plano de Deus, e Deus tinha esse plano para os seus filhos. E aquele erro que ocorreu no Jardim do Éden foi algo que causou um sofrimento tremendo ao coração de Deus. Por isso que eu digo que nós compartilhamos do mesmo sentimento e o mesmo coração do nosso Pai Celestial. Mas haveria uma forma, né, uma forma da gente evitar isso, que era nós conseguirmos os 3, filho espiritual e 12, para criar uma barreira, para criar uma proteção para a nossa segunda geração, os casais abençoados. Nós deveríamos atingir isso antes, no caso, antes de receber a bênção. No caso, a época mudou, e agora não é um requisito assim que nos impede de receber a bênção. No caso, a gente pode receber a bênção, mesmo não tendo conseguido os 3 filhos espiritual e os 12 filhos espiritual. Mas
No caso, fica faltando esta condição para a proteção de nossa segunda geração. E durante esta semana eu estive com 2 jovens de segunda geração, estava junto com eles, fazendo uma pequena atividade junto, né? Eles estavam me impressionando que eu deveria ir com eles em um lugar, e nós fomos ali no rio aqui, o rio ali de Brumado, o Rio do Antônio, pescar. E aí eu passei um período de tempo junto com eles. Então, eu penso, né, da minha ideia, não é assim absoluto, né, na minha ideia que nós devemos, no caso para nós ter uma proteção contra o ataque de Satanás e do mundo de fora contra a nossa segunda geração, que nós deveríamos de participar muito tempo junto com eles. A gente deveria sufocar todo o tempo deles, estando junto com os nossos filhos e os nossos jovens de segunda geração. Se eles tiverem muito amor, no caso de nós, eles não irão procurar outros tipos de coisas para preencher a falta de amor que eles devem sentir. Então, por isso que é muito importante que nós realmente seguimos os passos dos verdadeiros pais. No caso, os verdadeiros pais não teve oportunidade realmente de cuidar dos seus filhos físicos, e foram outras pessoas que cuidaram deles. Mas se nós tivéssemos os 3 filhos espirituais, nós também passaríamos essa responsabilidade, seria dos nossos 3 filhos espirituais, que estaria na posição de arcanjo, para a proteção da nossa segunda geração, e eles iriam educar. E quando nós temos que educar os nossos jovens e conduzir eles pelo caminho da providência de Deus, não seria o caminho realmente da igreja. Claro que a igreja é a parte que faz parte da providência de Deus. Mas quando os jovens ouvem sobre a parte da igreja, eles pensam que é somente uma igreja. Então, é muito difícil para nós, como pais, passar a ideia que não é somente uma igreja, mas no caso, o trabalho dos nossos pais celestiais. Esta igreja, Cachorro! Chama. Ok, perdão. Tá aparecendo um som para mim aqui, então por isso que eu tive que parar. Então, no caso, quando a gente tem, né, que, tomando aqui o raciocínio, quando nós temos que cuidar dos nossos jovens, então surge toda essa dificuldade, porque a gente tem que educar eles no caminho dos nossos pais celestiais. E seria uma grande perda, né, se nós perdêssemos a segunda geração, porque seria todos os 30 anos que a gente passou na igreja, né, anularia toda aquela providência que o verdadeiro pai teve que trabalhar muito duramente durante todo o curso do deserto e todos os 93 anos de vida dele. Então, não poderíamos deixar este fundamento ser perdido, a segunda geração. Então, essa parte em que a segunda geração possa ter a mesma fé que a primeira geração tem, ou que os pais têm, é uma parte que os pais têm a responsabilidade muito grande e encontra muita dificuldade. Então, a gente ouve muitos testemunhos de que segundas gerações que no caso, não querem seguir o caminho dos seus pais. Então, essa é a parte muito difícil quando nós temos que educar a nossa segunda geração. E somente é possível quando nós preenchemos todas as lacunas, né, que foi deixado para trás. De uma forma muito
muito importante que nós poderíamos proteger segunda geração é quando a gente pode fazer a libertação de todos os pecados que foram herdados de nossos antepassados. Naturalmente que a segunda geração nasce sem pecado original, mas aquele peso que os antepassados, todo aquele peso que foram do curso histórico até chegar à nossa época, todos esses pecados vêm e são transmitidos também para eles. Então, por isso que nós temos esta responsabilidade de fazer libertação do espírito central e seria um presente muito grandioso que toda a nossa comunidade deve pensar muito fortemente que poderão ajudar a sua segunda geração quando você faz esse tipo de libertação do espírito central. Esse seria um presente que nós deixaríamos mais fortemente para proteger, porque se tem débito, todos vocês conhecem a Bíblia, né? Se tem débito, será cobrado. Na Bíblia fala, né? Dente por dente, olho por olho, né? Mas se tem algum débito, será cobrado naturalmente. Então, por isso que a gente tem que fazer essa libertação do espírito central para ajudar esses jovens. Seria, voltando a falar outra vez, seria o melhor presente que a gente poderia dar para a nossa segunda geração. Naturalmente que nós temos responsabilidade também de dar amor, cuidar muito bem e conduzir a vida deles. E no fato, quando a gente tem que conduzir a vida de alguém, esse é o momento que vai aparecer o verdadeiro líder, né? Verdadeiros pais têm que conduzir os seus filhos no caminho correto. E este é um momento em que surge muita preocupação para todos nós que somos pais. Eu mesmo, quando os meus filhos me falam alguma coisa, eles geralmente vêm e falam alguma coisa surpreendente para mim, uma coisa que eu não estou esperando. E eles falam alguma coisa dizendo sempre coisas que são contrárias àquilo que eu estou pensando que seria a vontade de Deus. Todos vocês têm participado do Rondoquê com o reverendo David Donkin, e ele tem falado muito constantemente que nós temos que viver com Deus, sentir Deus. E acho que muitos de vocês, espero que todos vocês participem do seminário que nós estamos participando. E nesse seminário, colocado muitas vezes que a gente tem que chegar ao ahá. O ahá seria quando você realmente é iluminado, surge uma luz na sua cabeça e você fala, é isso que é a revelação de Deus. É aquilo que tocou mais profundo na sua mente, você recebeu a revelação de Deus e aquilo toca uma luz e você é iluminado e você chega à conclusão que é isso que você esperava quando você procura alguma resposta. Então, esse momento que nós fazemos os nossos filhos encontrar com Deus, ou convidado de testemunho quando encontra com Deus, naturalmente, quando a pessoa encontra com esta luz que ilumina ela, que quando preenche realmente com o amor de Deus, a pessoa não vai querer nunca mais se separar de Deus. É por isso que todos nós temos aprendido muito com esse seminário de 21 dias. Já vou falando para os irmãos daqui da nossa comunidade, todos que estão assistindo ou assistirão depois no YouTube, que todos vocês irão participar desse seminário de 21 dias. Eu tenho certeza, o reverendo Kim falou que vai fazer o segundo e o terceiro seminário de 21 dias. E nesse seminário, realmente, nós somos surpreendidos realmente com as perguntas que é nos colocada, porque, na verdade, a gente não pode mais ter aquela ideia do conceito do princípio divino. O princípio divino tem que ser algo que nós podemos perceber no nosso dia a dia, que o princípio divino está conduzindo nossa vida. Então, surgem muitos momentos em que, quando a gente vai cuidar de alguma pessoa, e esse é o momento que você tem que realmente demonstrar que você tem o princípio divino e que você está vivendo o princípio divino e que, no caso, os pais celestiais, que Deus mora dentro de você. A gente só pode educar uma outra pessoa ou conduzir a vida de alguém, conduzir a vida do filho espiritual,
ou conduzir com alguns de vocês, no caso, conduzir a família, ou conduzir uma igreja ou um home group, que todos nós temos essa responsabilidade de conduzir um home group. Então, a gente só pode conduzir realmente quando tem amor. Quando nós não temos amor de acordo com a vontade de Deus, a gente pode amar com amor mundano, mas o amor mundano não vai satisfazer as necessidades daquela pessoa que tem um coração ferido. A gente só pode conduzir as pessoas pelo caminho realmente da vontade de Deus quando nós conduzimos com amor verdadeiro. Então, basicamente, nossa vida de fé tem que ser conduzida desta maneira, e para conduzir a segunda geração tem que ter muito amor. Se não tiver amor, basicamente nós iremos perder todo o tempo tentando, por exemplo, brigando com eles, ou tentando dar palavra, ou tentando ensinar. Mas, geralmente, a pessoa só responde quando tem amor verdadeiro. Se não tem amor verdadeiro, dificilmente nós podemos conduzir ninguém, nem mesmo meu cônjuge. Se eu tentar conduzir o meu cônjuge com força ou com rispidez, não podemos conduzir ninguém. As pessoas somente respondem ao amor, e principalmente, né, só corresponde ao amor verdadeiro. A gente tem que dar o amor humano, que é o amor nosso, mas junto com o amor nosso tem que ter o amor de Deus. Se não tem amor de Deus, naturalmente as pessoas não responderão, e aquele amor não vai satisfazer completamente a expectativa da pessoa, a cura interna, e sabemos que, de alguma maneira, todos nós temos algum tipo de ressentimento, uns maiores e outros menores. E no tratamento com os nossos filhos físicos, filhos de segunda geração, filhos espirituais, todos eles só poderão realmente voltar para Deus quando nós somos capazes de fazer a cura em algum ressentimento que aquela pessoa venha a ter. Somente isso é que a gente poderá conquistar realmente. Perdão aqui. Gostaria de ler essa parte aqui, que eu achei bem interessante, das palavras do verdadeiro pai, reverendo Samiamun. A educação familiar determina o destino e o futuro de toda a nação. Então, a educação dentro de casa vai realmente determinar o futuro de nossa nação. Se nós somos um lar em que os nossos filhos veem o pai e a mãe brigando muito, com certeza essas pessoas, essas crianças, serão pessoas muito frustradas, que não poderão realmente querer formar uma família, já que está vendo que é um lar que não tem harmonia. Quando há muitas famílias vivendo segundo o princípio do serviço público, a nação floresce. Veja que o verdadeiro pai aqui já no começo ele já coloca, né, o serviço público, né, o princípio do serviço público. Isso tem que ser uma premissa no caso das famílias abençoadas. Então, todos vocês que estão participando dessa noite, temos muitos líderes de home group aqui. E essa providência realmente não tem como nós dizermos que é uma providência que eu não vou fazer, ou que é algo que não é interessante. Porque o líder é a pessoa realmente que vai conduzir outras pessoas. Então, o líder não pode dizer que tá triste ou que não tem ânimo. Então, o líder é a pessoa que vai conduzir, e ela é aquela que vai realmente dar ânimo. Então, não pode haver o pai de família que não tem o espírito de serviço público. Então, nós temos realmente que cuidar de outras pessoas realmente para sentir esta energia, porque Deus, ele desce naquela pessoa realmente que tem o espírito público, né? Tem a vontade de servir ao povo. Quando houver muitas famílias vivendo com padrão privado, a nação perecerá. Então, se nós imaginarmos, né, que a minha família tem que viver bem, e esquecendo realmente de viver para o público, realmente essa nação vai perecer.
Se nós centralizamos somente no meu povo, na minha casa, nos meus filhos, e no meu cantinho, realmente nós não teremos futuro. E vocês, todos vocês que conhecem a palavra de Jesus, vocês deverão perceber, né, que o maior ensinamento que Jesus ensinou para nós tem a ver com que a gente tem que viver pelo público. Quando ele falou, né, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo, ali ele deu uma ideia que no caso, tem uma coisa que vale mais do que a nossa própria vida física, né? Que é quando a gente serve para o público. Imagine agora, né, que um dos nossos filhos tivesse perdido pelo mundo e você soubesse que ele iria perder a vida física. Naturalmente, você iria trocar de lugar com o seu filho. Então, esse é o maior ensinamento que pode existir em toda a história da humanidade, porque o valor do serviço público vale mais do que a minha própria vida física. Então, no caso, nós que ainda não somos perfeitos, não podemos sentir isso muito fortemente. Mas se a gente voltar um pouquinho e pensar no nossos filhos, nós entenderemos que quando a gente coloca-se na posição de Deus, realmente a gente pode entender completamente aquilo que Jesus ensinou há 2000 anos atrás, que o espírito de serviço público vale mais do que a própria vida. Então, Jesus, quando ele estava no caminho da cruz, sendo conduzido para o caminho do sacrifício, de dar a sua vida para salvar a humanidade, mesmo que estava confuso para ele, porque ele não entendia como aquilo iria resolver, mas ele seguiu o caminho do serviço público. Então, nós também, todos os líderes de home group devem começar a reunir os seus home group. De alguma maneira, reúne 2, 3. Onde tiver 2, 3 reunidos no nome de Cristo, no nome de Deus, no nome dos verdadeiros pais, com certeza os verdadeiros pais estarão naquele lugar, e os pais celestiais também. Mundo espiritual bom, todos os bons antepassados estarão naquele lugar junto com vocês. Então, essa é uma direção que a gente não pode deixar morrer. Então, todos aqueles que têm um home group, que tem 3 pessoas em casa, que tem 2 pessoas em casa, pode se reunir, porque realmente, quando vocês reúnem, quando vocês fazem atividade no sentido de servir ao público, aquele é o momento realmente que você sente a energia de Deus. Se a gente não faz serviço público, se a gente não faz para servir aos pais celestiais, então realmente vocês sentirão que está desanimado. Então, muitos membros têm chegado para mim e falam, quando vai voltar as atividades, os sermões presencial? Mas nós nunca paramos, depois de começar as restrições por causa do Covid, nós nunca paramos. Então, nós continuamos todos os sábados, continuamos fazendo nossa reunião, mesmo que seja online. Então, se dá para fazer reunião de sermão online, dá para fazer reunião de home group online também. Então, não podemos deixar que esta atividade morra aqui em Brumado. Então, chegou a época que nós tínhamos 19 home groups se reunindo aqui na nossa comunidade. Então, agora eu creio que só tem 3 reunindo, que eu tenho recebido o relatório, né? O home group da senhora Rosana, tem 2 da senhora Rosana, né, com as crianças no Peru e com os irmãos dela, e tem o home group da senhora Nástio, também com as jovens. Então, essa atividade não pode morrer. Então, todos vocês tenham em mente que essa atividade de home group é a maneira, no caso, que nós poderemos aperfeiçoar nossa individualidade, quando nós passamos amor para outras pessoas. Aqui também gostaria de compartilhar essas palavras que eu peguei do reverendo David Donkin, do sermão dele, né? A questão é como vocês podem experimentar profundamente o coração dos verdadeiros pais e o amor de Deus. Então, como a gente vai experimentar isso? É uma coisa que cada um deve buscar. E como vocês podem entrar no estado do coração deles?
Então, uma coisa que eu posso compartilhar com os irmãos, que quando a gente faz atividade pública, quando você tenta realmente fazer testemunho, quando você tenta cuidar de alguém e você faz atividade centralizada nesse ponto, né, de experimentar o coração de Deus, você faz oração perguntando para Deus. Tenho certeza, se algum de vocês fizer oração para Deus, às 4 horas da manhã, 2 horas da manhã, pedindo para Deus, para Ele mostrar o coração deles, tentando sentir o coração dos pais celestiais, o coração dos verdadeiros pais, com certeza Deus vai responder. Vocês sentirão algo que vocês nunca mais esquecerão. Para isso, vocês devem se tornar como Adão e Eva antes de terem caído, livres de acusação de Satanás. Então, como vocês podem ser liberados do mundo de Satanás, vocês devem vencer na batalha com Satanás. Quão intensamente vocês terão que trabalhar, quanto vocês terão que sofrer para alcançar isto? Jacó e Moisés foram enganados 10 vezes. Jesus Cristo também foi enganado. Foi a mesma coisa comigo, o verdadeiro Pai fala. Então, o verdadeiro Pai faz várias questões como a gente vai poder realmente voltar àquele estado de Adão e Eva antes de ter cometido pecado, né? O coração puro, onde não tinha nenhuma natureza decaída, não tinha os maus costumes. Mas também vocês devem vencer na luta contra Satanás. Satanás não vai aparecer para nenhum de vocês pessoalmente, mas ele vai trabalhar no plano espiritual. Nós não poderemos ver ele com os nossos olhos físicos. Mas aqui tem uma dica do verdadeiro Pai, né? Falando que Jacó e Moisés foram enganados 10 vezes. Jesus foi enganado e o verdadeiro Pai foi enganado. Então, quando nós tentamos realmente educar alguém, quando você tenta fazer testemunho, as pessoas rejeitarão você muito fortemente. Então, a gente tem que quando surge alguma desses momentos, o que nós devemos ter em mente é que a gente tem que ultrapassar o limite de Satanás, né? Que Satanás vai colocar muitas barreiras na nossa frente, dizendo que deixa para lá porque essa pessoa não merece. Mas nós temos que ter aquele coração, né, de ser enganado, de ser realmente negado. Esse é o momento que nós poderemos experimentar o coração de Deus, que tem esperado que a humanidade possa reconhecer Ele como sendo dono de tudo na história, como os pais de toda a humanidade. Então, não tem filho que não conhece o seu pai. Então, Deus é um pai que os filhos não reconhecem. Então, essa é uma parte que nós devemos compreender muito fortemente. E nós, somente passando pela mesma situação que os pais celestiais passaram, que Deus passou, é que nós poderemos sentir um pouco do coração de Deus. Quando vocês, nossos líderes aqui, que foram líderes de home group, quando chega o dia da reunião de home group e os participantes não comparecem, então todos nós ficamos com o coração muito apertado, muito afligido. Esse é o momento realmente que a gente restaura alguma coisa em relação ao coração de Deus. Quando você tenta conduzir os jovens os seus filhos, os jovens da nossa comunidade, eles acabam nos negando, falando alguma coisa que machuca o nosso coração, este é o momento em que nós podemos realmente restaurar um pouquinho do coração de Deus, um pouquinho do coração dos nossos verdadeiros pais. Vocês devem superar isto também. Então, vocês virão a conhecer o coração de Deus e conhecerão o coração dos verdadeiros pais. Então, passando pelo processo de negação, nós poderemos compreender realmente um pouquinho da situação que Deus tem passado por toda a história. E isto é o que os líderes realmente têm que experimentar. Se os líderes não experimentar isso, não compreenderão. E quando passa por essa situação, uma coisa interessante que a gente tem que perceber que a gente tem que passar pela situação, mas com amor. Nós não podemos
ficar bravo, não podemos xingar, não podemos reclamar, murmurar. Nada disso a gente pode fazer. Se a gente murmurar, no caso, nós estamos tomando a posição, será que é igual dos nossos pais celestiais, igual a posição de Deus? Cada um agora pergunte dentro do seu coração, quando a gente murmura, será que seria a situação de Deus? Será que Deus murmura contra as coisas que ocorrem contra ele? Então, vocês já têm a resposta, né? Tenho certeza que cada um de vocês já tem essa resposta profundamente. Ao atender o coração dos verdadeiros pais, a questão importante é como sentir que vocês estão unidos com ele. Então, realmente esta unidade com os nossos verdadeiros pais é que a gente pode realmente sentir realmente um pouquinho de crescimento espiritual. Quando você está completamente unificado com o coração dos verdadeiros pais, é o momento que nosso espírito se alegra, nossa mente original se alegra, e nós, no caso, somos capazes de ter um florescimento espiritual. Vocês não alcançarão esse ponto até que tenham derrotado Satanás. Então, quando nós sentimos que tem alguma influência, né, que nossos pensamentos estão muito embaralhados, quando você tenta fazer oração, e os pensamentos estão muito embaralhados, Satanás ainda está tentando confundir a nossa mente. Então, temos que vencer essa luta, como o anjo, né? Ou como Jacó, quando venceu o anjo. Então, Satanás vai trabalhar muito fortemente para a gente não fazer atividade centralizada na providência de Deus. Do contrário, isso não pode acontecer. Esse é o motivo pelo qual eu estabeleci uma central de energia espiritual e torres de transmissão. Então, tenho certeza que o verdadeiro Pai fez isso através das grandes obras, né? Do Champion, agora Grandes Obras Chombo. Eu as edifiquei a partir do nível individual, até os níveis de família, tribo, povo, nação, mundo, cosmos e até mesmo Deus. O que falta é as linhas da força do coração para serem penduradas sobre as torres. Então, essas linhas da força do coração, né, tem que ser realmente as famílias abençoadas, messias tribais, celestiais. Somos nós que criarão as linhas da força do coração para que possam ser penduradas nessa torre. Não é Deus ou eu que iremos pendurá-las. É você que deve fazer isto. Então, essas palavras, o verdadeiro Pai falou em 1983. Então, veja que o verdadeiro Pai já tinha realmente criado todo o fundamento, tinha já edificado todo o fundamento, mas o que faltava eram as linhas para transmitir este coração dos verdadeiros pais. Então, se nós formos capazes de ser a linha de transmissão, nós poderemos conduzir as pessoas a chegar a sentir realmente o coração dos nossos verdadeiros pais. E isto a gente só pode transmitir quando nós tentamos realmente criar uma outra pessoa, quando você tenta conduzir a pessoa para a direção dos nossos verdadeiros pais, para o caminho de Deus. Sem essas experiências, veja, sem essas experiências, é o que o verdadeiro Pai fala, vocês nunca conhecerão seus corações. Então, sem essas experiências de vencer Satanás, nós realmente não poderemos sentir o coração de Deus. Se vocês carecem dessas experiências, olha o que o verdadeiro Pai fala mais uma vez, Satanás nunca deixará vocês sozinhos. Então, sem essas experiências, realmente, Satanás continua realmente fazendo parte de nossa vida. A menos que vocês triunfem sobre Satanás, vocês nunca serão capazes de conhecer o coração dos verdadeiros pais e o coração de Deus. Então, essas palavras realmente o verdadeiro Pai falou em 1983, mas, no caso, se faz presente hoje. Por isso que nós temos realmente que seguir aquela direção realmente do reverendo David Don King, que tem nos conduzido realmente para que nós tenhamos experiência de vida real com Deus. Nós temos que sentir o coração de Deus.
Então, muito importante que nós possamos realmente, às 5 horas da manhã, poder participar daquela condição de oração, condição nacional. No caso, as pessoas que moram, no caso, onde tem campo sagrado, estão indo às 5 horas, 4 horas da manhã para fazer condição nesses campos sagrados. Então, nós, como nós não quem mora na zona rural não pode ir até a igreja, que no caso aqui seria a igreja, mas quem mora na Pôr do Sol pode ir até a igreja da Pôr do Sol fazer oração lá no nosso templo lá da Pôr do Sol. E quem mora em outros lugares mais distantes, então, faça no altar de sua casa. Faça esta oração às 5 horas da manhã, às 4 horas da manhã, quem puder, e todos vocês poderão experimentar realmente experiências com Deus. Mas como diz o reverendo David Donkin, é o ahá. Então, todos nós agora, dos participantes do seminário de 21 dias, temos perguntas e temos questões que chegam para nós todo dia para nós encontrar o nosso ahá. Então, é aquele momento que você sente Deus, em que Deus dá a revelação diretamente para nós. Esse é um momento realmente da providência, é um momento em que Deus tem muita intenção naqueles que estão buscando realmente sentir o coração deles. Então, nós temos que colocar nossa vida junto com a vida de Deus nesse momento. Chegando aqui já no final do nosso serviço, nosso serviço da semana, gostaria de ler também essa parte aqui do princípio divino, que é muito importante para cada um de nós. Como indivíduo, cada um de nós é um produto da história, da providência, da restauração. Todos nós somos esse produto da história, nós somos o fruto da história, frutos de todos os esforços de nossos antepassados, aqueles que sacrificaram vida e tudo, para que nós nascêssemos nessa época. Todo o tempo da história é importante, mas o tempo nosso aqui, para nós, é o tempo mais importante, junto com os verdadeiros pais, porque nós nascemos na melhor época de toda a história. Assim, a pessoa que deve realizar a finalidade da história não é outro senão eu mesmo. Então, nós que temos agora que, por nós mesmos, realizar a finalidade da história que foi esperada até o dia de hoje. Eu devo carregar a cruz da história e assumir a responsabilidade de cumprir o chamado. Então, todos aqueles que foram chamados até agora, realmente têm que botar a sua cruzinha nas costas aí e conseguir cumprir o chamado que Deus fez a cada um de nós. Para este fim, eu devo cumprir, durante minha própria vida, horizontalmente, esta vida física aqui na Terra, a vida horizontal, através dos meus esforços, as condições de indenização, por acumulado através do longo curso da providência, da restauração verticalmente. Nós sabemos que a época de indenização passou, o verdadeiro Pai já carregou todo esse curso, mas as condições que os meus antepassados deixaram, nós temos que carregar por nós mesmos. Somente fazendo isso, eu posso, orgulhosamente, me estabelecer como fruto da história, sendo aquele que Deus procurou ansiosamente durante toda a sua providência. Então, Deus teve procurando e está procurando aquelas pessoas, aquele povo escolhido por toda a história da providência, da restauração. E nós, conhecendo isso, nós somos as pessoas que, quando nós vencermos, orgulhosamente nós podemos nos colocar como fruto da história, aquelas pessoas que cumpriram todo o chamado da providência, todos aqueles que puderam fazer Johnson junto com a nossa verdadeira mãe na terra. Por isso, gostaria de agradecer realmente por todos vocês que tiveram paciência de escutar esta palavra de hoje, e agradecendo a presença de todos, agradecendo a presença de nossas figuras centrais. Cheguei ao final da minha palavra hoje. Gostaria de encerrar com a pequena oração. Vamos orar. Amados Pais Celestiais, verdadeiros Pai do céu e terra, humanidade, te agradeço, Pai Celestial, uma vez mais esta noite, porque vós nos permitiu nos reunir, estas famílias aqui na cidade de Brumado e toda a Bahia, junto com as nossas figuras centrais.
agradecendo a bênção especial que vós nos deu essa noite, Pai Celestial, por esta reunião. Por favor, engrandeça a vida de nossas famílias abençoadas, de todos esses que estão participando aqui, Pai Celeste. Por favor, abençoa a vida deles, que todos eles possam colocar suas vidas de acordo com a providência que vós tem planejado, como a intenção pela qual vós tem buscado todos nós. Vós tem falado, vós tem buscado as famílias abençoadas, conduzindo todos eles para que possam se tornar famílias Tchambô, registrando no Tchambô substancialmente aqui na Terra, ligando as vidas de todas essas famílias abençoadas junto com as famílias dos verdaderos pais. Pai Celestial, por toda a história, muitos milhares de anos se passou até que chegasse este momento, até que nós pudéssemos aparecer nesta terra como fruto da história. Pai Celestial, vós tem esperado realmente que todos nós pudermos nos colocar como famílias abençoadas e como famílias Tchambô, que se registraram e cumpriram suas responsabilidades. Pai, nós estamos caminhando este caminho junto com os verdadeiros pais. Isto é muito maravilhoso. Por favor, abençoe grandemente a providência do Brasil, abençoe grandemente a providência da Bahia, que todos nós possamos colocarmos como realmente pessoas que podem servir à providência. Por favor, abençoe grandemente a nossa verdadeira mãe. Por favor, proteja e guie o caminho da verdadeira mãe, proteja a vida física e a vida espiritual da nossa verdadeira mãe. Também nossas figuras centrais, reverendo David Donquinho, o presidente Code, pastora Daí, pastora Anísio, senhora Ivanete, abençoe grandemente as famílias abençoadas de todo o Brasil e do mundo. Pai Celestial, nesta noite eu fiz esse relatório em nome de São Marcílio Lima de Almeida, com a família central pela bênção. Adiu. Obrigado, irmãos. Aju, muito obrigado, senhor Marcílio, por essas